Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E de cara, um aviso. Atenção, senhores CEOs, executivos, gestores, públicos, privados. A partir de agora, ele voltou, com a língua mais afiada do que nunca e com as mãos trêmulas, sedento por falar a verdade, debater, discutir assuntos polêmicos, porém relevantes para a nossa sociedade. De quem eu estou falando? Se lembra do blog do Paulo Sartre? Ou blog Paulo Sartre? Pois é, ele está de volta e agora com o rosto. Ângelo Lopes, casado, pai de 2 filhos, formado em contabilidade, não é? Com extensão em gestão pública. Ele é goiano de nascimento, ribeirão pretano por cidadania. Inclusive recebeu formalmente o título de cidadão ribeirão pretano. E já foi o fantasma de muitos gestores. E esse fantasma volta a assombrar, não é? A partir de agora. Ô, Ângelo, esse é um espaço que a partir de agora dá voz e vez para a verdade absoluta. Às vezes ácida, às vezes enérgica, mas a verdade absoluta sobre os fatos na gestão pública, na gestão privada também, de vez em quando, aquilo que for inerente e relevante para a sociedade, mas principalmente na gestão pública, que é uma das suas especialidades, não é? Isso mesmo. Obrigado pela introdução, Nando. Às vezes ácido quando necessário, né? É uma voz, eu costumo tratar muitas das vezes a notícia do ponto de vista privado, público, dos 3 poderes, de um outro ângulo que a imprensa não dá. Às vezes a imprensa fica muito engessada e ela passou a ser opinativa também, dá opinião sobre, mas ela vai naquela linha muito rasa, né? Porque é muito difícil o jornalismo ter um especialista em cada área, né? Então eu vou para tentar colocar a luz aonde não chega a notícia, onde não. Eu falo, olha, tem essa situação, tem a outra situação que elas se encontram ali na frente e que isso possa ser que aconteça. E muitas das vezes foi quase que uma previsão, né? Foi quase que uma coisa, falou assim, vai acontecer isso, né? Porque está caminhando, as coisas estão levando para esse detalhe, esse, seu final vai ser esse, né? E às vezes isso incomodou muita gente, mas eu acredito que essa parte da parte de colocar foco em outras partes, na onde vai abranger aquilo, eu acho que é muito necessário essa discussão e Ribeirão Preto ainda carece um pouco, né? Nas redes sociais tem alguns bons comentaristas, alguns blogs legais que tratam o assunto, mas poderia tratar isso do meio de veículo também. Com certeza. Aí é uma história bastante longa para a gente debater e creio que teremos essa oportunidade de debatermos com mais profundidade essa história da imprensa, né, que deixou de ser imprensa há algum tempo, por alguns motivos, você conhece bem, mas não vamos tocar nesse assunto hoje, até porque há uma parte da responsabilidade da imprensa, mas uma parte substancial também é do próprio público, do próprio leitor, do próprio membro da sociedade, que ao ter um pouquinho de preguiça de raciocinar com o próprio cérebro e se pautar nos 5 pilares do jornalismo, que é o que, quem, quando, onde e por quê, ele pega a notícia floreada e entende da forma que o cara quis passar para ele. Exatamente. E aí ele acredita naquilo e passa a viver uma verdade mentirosa, né, com perdão do... Basicamente, né, quando eu comecei, eu buscava notícia e procurava fazer também da população uma educação pública, né, um entendimento público daquilo, um entendimento da administração pública. Então eu já chegava, já informava a fonte, como que você chegava na fonte, na transparência pública, e como uma forma da população também se interessar sobre esse assunto e também começar a ir para aquela mesma linha, para fazer a própria análise, né, que a pessoa, porque as análises do blog também tem uma vertente, e a ideia minha é que as pessoas tenham a sua própria, né?
Por isso que eu fui mostrando de canal por meio da transparência, por meio de um caminho que acesso a todo cidadão. E é uma coisa que, infelizmente, a imprensa não faz, né? Não dá a educação pública no sentido de ler a notícia, de buscar a notícia, de entender por ele mesmo, né? Então, foi como tudo aconteceu. Foi a partir de encostar na imprensa para falar, olha, não é bem assim, ou, né? Existem outras formas de pensar fora da caixinha do que está se colocando aí, né? E a gente percebe que é uma falha também, uma lacuna muito grande na questão da educação, e eu estou entrando nesse assunto de educação, você vai entender por quê, já na sequência. Quando a gente vê que na grade curricular, acabou de fazer uma reforma do ensino médio agora, e na grade curricular foi excluído o espanhol, e não foi incluído, na minha humilde opinião, e quero ouvir a tua, algo que me parece fundamental para a evolução da sociedade enquanto sociedade, que é a política. Não política para se fazer política, para se manipular para correntes ideológicas e tal. Não, política básica para a criança, na primeira infância, ali 7, 8 anos de idade, entender o que faz um vereador, começar a ter contato. O que faz um vereador? Porque hoje tem um monte de gente adulta que acredita que o vereador é capaz de ir lá e resolver o problema do bairro dele. Quando o vereador é um simples legislador, ele faz lei. Ele não tem o poder de ir lá e consertar a rua da Dona Maria. Mas a Dona Maria vai lá e troca o voto dela para o primeiro que falar que vai arrumar a rua dela. Se a gente tivesse esse tipo de educação desde a primeira infância, talvez a gente votasse melhor. Exatamente, porque essa educação, né? Primeiro, assim, não se fala mais em história, né? Não se conta, a gente perdeu a noção do que os alunos hoje saem assim, muito mal com o básico, né? Então deixou a questão histórica política, né? E a questão também do estudo de forma de governo, né? Nós temos um poder legislativo, o que compete a esse poder legislativo, e por muito tempo, por décadas, se fez muita política onde não deveria ser feito, né? Porque tinha vereador que há muito tempo atrás queria colocar no carnêzinho de PTU que ele é autor do projeto de lei, daquele projeto de lei que nunca ia virar lei. Então, assim, a gente tem muita coisa, assim, que se for para contar, e que se você explica minimamente para um aluno de quarta série, né, de quarto ano hoje, quarto, quinto ano, você explica e você chega para ele e fala assim, olha, um vereador lá nos anos 80 queria colocar um projeto de lei dele que nunca iria se tornar lei no carnê de PTU, porque ele quer fazer política, né, de uma coisa que não ia acontecer nunca, não ia se tornar lei nunca. Então, é simples a coisa para um exemplo, e você trata a educação com exemplos, né? E você dando esses exemplos do teu cotidiano, da tua cidade, isso isso dá um aprendizado muito eficaz. E o blog também trabalhou bastante nesse sentido, né? Num sentido real, num sentido instantâneo, né? Aconteceu o problema, aconteceu uma situação, falou, vamos debater isso, será que é possível, né? Então, ao longo do tempo, as pessoas, eu percebi uma certa evolução do entendimento do que é as questões que compete ao vereador. A mudança da Câmara Municipal, principalmente, mudou bastante depois desses 8 anos. E, assim, eu estou muito satisfeito e estou seguindo um projeto novo para trocar de outra forma, né? Estou muito na escrita, mesmo porque ficou anos e anos aí o personagem, né? E agora a ideia é entrar nesse nicho de podcast para que a gente traga outras pessoas, não só o Paulo Sartre ou a ideia do Ângelo, mas coloque outras pessoas para discutir e falar sobre isso. E o ideal é
trazer pessoas para fazer contraponto, né? Pensar diferente, né? Realmente uma discussão, um bate-papo de política e também da parte empresarial também. Sempre em alto nível. Por que eu falei da educação? Infelizmente, a gente sabe que tem uma quantidade relevante de alunos que frequentam a escola para poder se alimentar. A escola virou uma fonte de alimentação de crianças em estado de extrema pobreza que vão para a escola por causa da merenda. E a gente teve a notícia esses dias, bem recente, do secretário de Educação de Belford Roxo, do Rio de Janeiro, foi preso por desviar verba da merenda escolar. Você conhece todos os meandros, como funciona uma lei, como funciona uma licitação, quais são os passos, da onde o cara consegue fazer o desvio de dinheiro. Será que um secretário consegue ter tanto poder assim para manipular e desviar? Primeiro, a parte moral, ética da coisa, eu não vou nem comentar, que é um absurdo você roubar comida de criança carente. Não é? Então não vou nem entrar nesse assunto. Mas na tua seara, naquilo que você conhece bem de gestão pública, como é que o cara consegue roubar essa grana? Eu vou te dizer assim, é muito difícil na educação, é muito difícil. E assim, eu tenho ressalvas quando eu vejo uma situação dessa. Por quê? Porque a Secretaria da Educação, ela não, propriamente, ela não é um departamento de compras, ela não tem, e todas são iguais, ela não tem um departamento de compras. Quem compra é uma Secretaria de Administração. Então, assim, ela já perde. Então, ela faz descritivos do que compra, mas quem compra é a Secretaria da Administração. E também, quem paga, ela também não tem cheque e não tem financeiro. Quem paga é a Secretaria da Fazenda. E o ordenador da despesa é o prefeito. Então, assim, é muito limitado o campo para isso. Então, às vezes, assim, quando eu olho uma situação envolvendo uma secretaria ou um secretário, eu falo, pera lá, né? Porque tem secretaria que ela tem prerrogativa de indicar, comprar e pagar. Aí você fala assim, opa, peraí. Então, quando eu olho para o lixo, eu vejo que uma situação dessa é possível e fácil acontecer. Já na Secretaria de Educação já é mais delicado acontecer. É mais difícil, porque tem TCU em cima, Tribunal de Contas, tem a verba obrigatória para cumprir. Mas, assim, o brasileiro é muito criativo, né? É muito criativo. Aí, nesse caso, pelo que você está falando, e claro que a gente está falando de uma forma superficial, aqui não dá para aprofundar tanto assim, mas pelo que você está me falando, seria possível se houvesse um conluio entre as secretarias, inclusive com a participação do prefeito. Claro. Aí você fala assim, ó, tá todo mundo envolvido, opa, peraí, né? Aí tá, nesse sentido, ó, porque, em geral, o MEC estabeleceu um processo de gestão na educação, em que a educação, assim, o que entra na educação tem que ser gasto na educação e dá improbidade, o prefeito fica inelegível. Então, assim, é uma coisa assim muito séria, muito rígida. Tem a fiscalização do CIOP, tem do Tribunal de Contas da União, tem do Tribunal de Contas do Estado. É muito. Por quê? 25% de tudo que arrecada e de tudo que entra no cofre vai para a educação. Outros 15% vai para a saúde, mas a saúde sempre precisa de usar mais 20%, vai 35%, 40%. Então, assim, é muito visado as coisas. Então, por isso, e como é uma verba muito grande, é 1/4 do município, o que fez? Tirou o poder. Né? Então, assim, todas as secretarias, elas têm um determinado poder. Tanto que você não encontra, é raro você encontrar tem um diretor financeiro, tem um diretor administrativo, financeiro raramente tem. Porque a autonomia está na Secretaria da Fazenda. Cadê o departamento de compras? Toda secretaria, a maioria tem. Na Secretaria de Educação, não. Compras fica ali, na Secretaria da Administração. Então, assim, por quê? Também é muito difícil administrar uma Secretaria de Educação.
Mas você tem que tomar conta de muita coisa. Ângelo, outro factual está acontecendo, está tramitando na Câmara Municipal aqui de Ribeirão Preto um pedido de urgência para um possível plebiscito para a consulta popular sobre a construção do palacete faraônico nogueirístico. Eu invento palavras mesmo de vez em quando, viu, gente? Que o prefeito mandou para a Casa do Povo para aprovar a construção de um centro administrativo novo, consumindo mais de 200 milhões de reais do dinheiro público, meses antes de acabar o seu mandato, ou seja, vou construir, vou fazer a dívida e o próximo que se lasque. É mais ou menos isso? É tudo isso e muito mais, tá? Do ponto de vista legislativo, né, é uma situação muito cômica que a gente vê no ano eleitoral se falar em plebiscito, né? Em que pese que eu acho que isso seja necessário mesmo, porque nós estamos falando em dívida externa, em dólar. Ribeirão Preto tem uma dívida externa em dólar, por conta também desse palacete, como você nomeou. Mas a licitação não aconteceria se não fosse por causa do legislativo. Então, os vereadores... Então, assim, a gente vê assim, os vereadores, no caso da vereadora que colocou, ela chegou a votar em alguma situação para o projeto que ele caminhasse a favor. Tá. Mas tem total direito de fazer esse pedido, né? Porque ela possa falar, no momento que eu votei sim, eu também estou em dúvida, e vamos conversar, porque está virando uma polêmica, mas há outras situações que muitos vereadores falam, eu sou contra, agora está todo mundo contra, né? Mas fizeram base, na maioria, para chegar, e a licitação só aconteceu por aí. Do ponto de vista do executivo, né, é uma falácia dizer que vai economizar tanto, porque nem tudo pode ser centralizado. Tem situações que tem que ficar descentralizado, né? Aquela área do educandário, outra situação, ela é uma área que vai ter um conjunto habitacional lá, né? E a prefeitura está pegando 4% dessa área para fazer o centro administrativo. Vai sobrar para esse conjunto habitacional 1% para fazer praça, escola, base da Polícia Militar, uma UBS, uma UPA. Como que fica? Não fecha a conta. Não cabe, né? O que vai acontecer? Aquilo vai virar uma cidade universitária, né? Cidade executiva, né? E vai ter aquela população, e aquela população vai sofrer. Vai ter congestionamento de carro de manhã, porque vai ter que levar filho na escola, não vai ter escola lá. Porque assim, o básico tem que ter uma creche, tem que ter creche. Porque assim, você não consegue. Por que tem que ter creche? A certeza que nesse 1% tem que pôr creche. Porque você não transporta criança da educação infantil. Então, instala uma creche lá. Mas aí depois, aquela população que precisar de posto de saúde tem que ir para outro bairro. Levar os filhos mais velhos para a escola, tem que pegar o trânsito, tem que ir lá. Então, assim, do ponto de vista viário, ali não comporta. Não comporta. É uma situação, assim, é uma coisa medonha. Sem falar... Sem ele hoje, mas sem ele hoje, só aquele... Eu não sei nem como é que chama aquilo, mas para você acessar a Quito Junqueira, já é um caos ali, porque você tem que sair no educandário, fazer aquele meio balão, parar, esperar o tempo semafórico para atravessar de um lado para o outro, depois você fica embarreirado do outro lado para poder pegar aqui. E é um contrassenso, né? Porque no meio que um governo que trabalhou com a questão da mobilidade, tudo, e assim, ele está construindo e uma coisa que vai ficar travada, o trânsito vai ficar travado. E tem um aspecto também financeiro, né? Foi o blog, que deu em exclusividade que o terreno, que o lote não pertencia para a prefeitura, né? Não foi imprensa, não foi vereador que pediu uma... Foi o blog Paulo Sartre. Foi o blog Paulo Sartre. Olha,
Tem o terreno não está de posse da prefeitura, ou seja, é uma irregularidade. Está no cartório tal, matrícula do PTU tal, registro de imóvel tal, tá lá. Então foi o blog também que informou que o terreno não estava desmembrado, ou seja, estava todo o terreno lá do educandário, o que vai ser área verde, está tudo, ou seja, está muito cru. Essa situação leva uma irregularidade, não chega a ser ilegalidade, mas é uma irregularidade na licitação, que você tem uma licitação e quando você coloca ela no ar, você precisa ter 100% da dotação, não tem 100%. A outra que você tem é que se você for fazer imobilizado, né, imobilização, ou seja, construção, seja em terrenos da própria prefeitura. Também não está desse jeito, né? Então tem uma série que foi o próprio blog mesmo que levantou e a imprensa só noticiou e só aconteceram 3 ações públicas porque o blog foi lá e falou, e aí criticando mais uma vez o legislativo, né? Tem 22 gabinetes lá, fiscais do povo, com 5 assessores, com carro, combustível, gabinete, estrutura, telefone, mas será que é o blog que tem que falar isso? E olha que às vezes o blog não quer dar a notícia, né? Nesse momento o blog não quis entregar isso para um jornalista, para o blog vir e dar a opinião dele. Ele quis entregar para vereador, né? E aí não se interessaram pelo assunto, falaram, vai ter que ser o blog mesmo, vai aqui mesmo. Esse é um dos Aqui se Destina, não é? O podcast Paulo Sartre, que você vai acompanhar a partir de agora. Eu ficaria mais 2 horas e 48 minutos com você aqui batendo papo, conversando. Tem muita coisa. Gente, é muita coisa, é muito conteúdo, é muita informação. Ângelo Lopes, ele tem qualificação e capacitação para falar, e sem contar que não é um cara que fala por falar. Ele apura e ele só fala, tanto no blog como agora no podcast, quando ele tem 100% das provas nas mãos, né, para não ser contestado por absolutamente ninguém. Então, é isso a que se destina e é o que promete o podcast Paulo Sartre a partir de agora, Ângelo. Isso, exatamente. A ideia é esse formato mesmo, né? Eu trazer sempre um convidado. Eu vou buscar até esses convidados que pensam diferente, para a gente fazer uma discussão, tratar os assuntos do município, legislativo, executivo, até mesmo judiciário, de uma maneira diferente também. E não só política, né? Trazer também empresários. Trazer... Boa. Te interrompi de novo. Desculpa. Sim. O que fizeram com a Americanas, cara? Exatamente. É uma empresa privada, mas, cara, que absurdo. Eu sonhei com uma coisa, eu venho sonhando já faz algum tempo com um podcast. Eu sonhei, eu tinha convidado um economista para sentar e falou, vamos abrir e falar sobre balanço, cara. Porque você parece ser uma coisa altamente complexa, que você pega lá no jornal, aquela coisa, mas é uma coisa muito simples. De um lado é ativo e do outro lado é passivo. De um lado é bens e direitos, do lado as obrigações. E o que sobra disso, mais e menos, é o seu lucro ou não. Então, assim, o que fizeram para falar que aquilo tinha mais ativo do que passivo, né? Então, assim, eu sonhei com aquilo, cara. Sonhei de tratar esse assunto. Mas eu também quero trazer também o empresário de Ribeirão Preto, discutir os problemas com ele. Porque além de eu trazer, se eu trouxer um agente político, ele vai falar da vida dele e tudo. E vamos falar o que atrapalha da política para a vida dele. O empresário é a mesma coisa. O empresário sentar aí e falar, vamos conversar. O que é difícil em Ribeirão Preto para o teu negócio ir, né? Prosperar mais do que em outro lugar. Porque em outro lugar, em outra praça, eu estaria muito melhor, mas eu não tenho condições de investir, parar aqui. Mas vamos discutir isso. E aí
trazer a dificuldade para cá e para também fazer outro tipo de educação também com os empresários. Pô, a política faz muita diferença no teu negócio. Você negligencia a política há 4 em 4 anos também, né? Então, a ideia é trazer esse cara para cá e começar a tratar de assunto. Falou, teu negócio não vai para frente por conta de algumas barreiras que nós temos aqui no município e que só o legislativo pode resolver. Porque o executivo, às vezes, possa não querer. Mas o legislativo pode, sim, através de leis, abrir mais a questão de comércio, a questão de indústria, enfim. E a partir desses debates, dessas conversas, né, e de se estabelecer qual é a dificuldade, qual a possível solução, o próprio empresário pode formar ali um grupo de empresários para ir buscar, porque também existem direitos também, não são só deveres dos empresários. A gente sabe que o empresário tem muitos deveres, mas ele tem direitos também. E ir buscar isso legislativamente, junto com a política, não é? Exatamente, ô Nando. O empresário aqui não vai na Câmara. E hoje nós temos uma crítica que eu faço para a CI, porque a CI ela quer ser maior que a Câmara e ela age assim, porque ela tem uma estrutura de governo lá, e quanto menor o protagonismo da Câmara, melhor para ela. Porque ela tem lá dos seus 2, 3, ela chega lá, mas a ACI vive a política, tá? Mas os associados não. Então ela vive a política para aquele associado, né? Às vezes nem tanto busca o interesse deles, mas ela está lá e é representativa e ela é muito forte, né? Agora a Câmara, o restante do empresariado, ele não procura falar assim, eu preciso melhorar meu negócio. O que o governo, o que o legislativo pode fazer? Pode fazer muita coisa, né? Só que ele é assim, ele é procurado, o empresário, em 4 anos para contribuição, né, de campanha. E aí do tipo, aí é uma questão mais de ego. O cara fala assim, eu contribuo porque ele passa 4 anos e deixa a coisa Deus dará. Você quer ver um absurdo que aconteceu esses dias também? Encontrei com meu amigo Márcio Palandri, proprietário do Bar Brasília, se não me engano, Empório Brasília, enfim, acho que é na Florencio de Abreu. E aí ele falou assim, eu falei, ô Marção, como é que você tá, cara? Ele falou, mal. Eu falei, por quê? Porque os caminhões da prefeitura simplesmente estacionaram na frente do meu bar ontem, quebraram tudo, interditaram tudo e eu não posso abrir meu comércio. Sem prévio aviso, sem planejamento, sem eu saber o que estava acontecendo. Agora eu não sei o que eu vou fazer. Eu tenho folha de funcionário para pagar, eu tenho boleto de fornecedor para pagar e não posso abrir o meu bar. Bom, imagina assim, Nando, como que se faz política, né? Eu não vou falar que o que eu vou te falar aqui pode parecer uma política rasteira, mas não é, tá? A gente sabe e é notório que planejamento, às vezes, no executivo, e eu tive lá dentro, às vezes é meio complicado, porque, assim, primeiro não tem rotina, o planejado é uma ficção científica, porque muda toda hora, mas numa situação que você pega ali, pega 8, 10 comerciantes que estão afetados com isso, eles vão na Câmara, né? Faz pressão na Câmara. A Câmara, o que faz? Pô, ano eleitoral, eu conheço ele. Ano eleitoral, que vai fazer o seguinte. Pressiona o presidente da Câmara. O presidente da Câmara falou, não, vamos dar um jeito. Passa nessa rua aqui e deixa essa aqui aberta para os caras sobreviverem. Não precisa fazer nessa e nessa, no cruzamento, para fechar o quarteirão. Tá, porque o próprio comerciante tem a solução. Ele sabe que precisa da obra, mas ele tem a solução. Ó, se fizer um pedaço aqui, deixar um pedaço ali, ele chega para o presidente da Câmara, e nenhum presidente da Câmara, nenhum vereador é insensível. Só que eles não são provocados. À medida do momento, à medida que o presidente da Câmara, se ele for pedir para o executivo falou, não vou mexer. Vai dar trabalho para quê? Mas o presidente da Câmara, os vereadores, têm a prerrogativa de barrar a pauta do governo. Isso acontece em Brasília. Pois é. Acontece na Leste, o tempo todo. Mas por quê? Porque foi alguém lá reclamar deles
E eu falo, eu vou perder voto, porque esses caras vão sair falando mal de mim. Então, o cara falou, pode ser até da base do governo. Ele falou assim, se você não resolver isso, os comerciantes querem o seguinte, que deixa essa rua aqui, não feche as ruas, faça tudo aqui, depois faça tudo aqui. Vai dar mais trabalho, tá quebrando o planejamento, mas não vai quebrar o comerciante. Então, essa educação, ela também não chegou também no empresariado. O empresariado tem força. Muita força, porque assim, ele tem lá a família dele, então assim, 8, 10, tem a família dele, tem os funcionários dele, tem a família do funcionário, tem a vizinhança ali, os moradores ali por perto. Então, assim, é preciso saber entender o poder que eles têm também, e por isso também que eu quero trazer o empresariado para cá também, para, olha, né, quantas vezes que você assistiu uma sessão na Câmara, quantas vezes que você teve dificuldade, procurou saber se o Legislativo podia te ajudar e podia resolver seu problema. Muito bom. Rapaz, tá maravilhoso esse papo. Eu não quero parar não, mas nós temos que parar, não é? Isso foi só um temperinho, só um gostinho daquilo que virá pela frente. Podcast Paulo Sartre, a partir de agora, nesse canal. Acompanhe. A periodicidade ainda vai ser discutida, se vai ser diário, semanal, não é? Mas, enfim, esses pequenos detalhes ainda serão discutidos. Serão. Mas o que nós já sabemos, fato, Paulo Sartre está de volta. Tá de volta, né? Tá agora em versão de podcast com vídeo colocando a cara, né? E eu agradeço a direção, agradeço a você, Nando, o Rafael também, que está me dando uma força muito grande nisso, e vamos tocar em frente aí, que a gente tem muito projeto aqui para tocar. Sucesso! Obrigado, para nós todos. Para nós todos. E para você também. Fique ligado na programação, você vai ficar sabendo direitinho dias, horários, não é? E depois as possíveis reapresentações, ou fica lá na internet à sua disposição. Um grande abraço, obrigado pela atenção, até a próxima.